Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo que seja Salmo de número 34, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Meus irmãos, hoje é terça-feira, é um culto de família, é um culto de ensino. Nós vamos trazer a palavra de Deus, que cada um receba a sua palavra com amor, com alegria, com entusiasmo. Mas é uma palavra de correção, é uma palavra de ensino, E o tema é: guarda a sua boca do mal. Amém? Vamos ler Salmo 34, verso 8 ao 15. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, ó santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensino o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é qual o lugar, dias? Quem quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos atentam ao clamor. Amém? Tomai assento, que Deus o abençoe. Muito obrigado a todos. Amados irmãos, a primeira coisa no universo central do mundo, que foi a preocupação de Deus, foi com a voz. Foi a voz. Deus se preocupou com a voz, porque com ela Ele construiria o mundo. É com a voz que Deus construiria o mundo. Entendemos, amados irmãos, que a melhor coisa que existe para nós é poder falarmos e ouvirmos e raciocinarmos, termos consciência. Mas especificamente a questão da voz. Nós entendemos que Deus confiou um dos primeiros maiores valores da formação humana. Quando Ele soprou a narina do homem, a Bíblia diz que Ele fez o homem ter fôlego de vida. Isto representa que Ele compartilhou com o homem o poder de falar. Passa aquele poder de falar ao homem. Isto é maravilhoso, irmãos. E observamos que nós nascemos como criança e não nascemos falando na nossa língua de origem. Nós nascemos falando, acho que numa língua angelical, porque às vezes os pais entendem até a gungunação dos filhos. Mas aí cada origem ensina o seu filho o seu linguajado, por determinação dos dons de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, eu estou iniciando hoje nos Salmos, Salmo de número 33, o versículo 6, para nós entendermos que todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus. Amém? Olha aí, quem possa ler? Amém, irmãos? Entendemos então, olha, irmão, nessa minha introdução, o céu, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. O que nós entendemos aqui? Teologicamente, primeiro, Deus cria o céu pela sua palavra.
Pastor Edilson, é impressionante vocês analisar na teologia, da amatiologia nesse texto. O que eu vou descobrir aqui, irmãos? O Senhor fazendo os anjos, irmãos. Fazendo os anjos com o sopro da sua boca. Fez o seu exército, o exército dele. Aí você pergunta, como que Deus criou os anjos? Deus criou os homens pelo poder da sua boca. Está aqui o salmista explicando, né? E pelo sopro da sua boca, o exército dele foi criado, foi formado. Primeiro ele faz o céu, porque aonde ele iria colocar os anjos? Aonde ele iria colocar aquele que ele criou? Primeiro ele constrói o céu, e depois com o sopro, ele cria anjos, arcanjos, querubins, serafins, e aí ele coloca na posição angelical. Então nós entendemos, irmãos, olhe bem isso aqui, o quanto é poderoso a voz que sai da nossa boca. É uma compartilhação de Deus com o nosso fôlego de vida. É um mistério. Irmã Maria, a senhora já imaginou? Em nenhum outro lugar no corpo está a voz, somente aqui. É um mistério de Deus. Não tem voz em nenhum lugar. Se você furar, tem sangue em todo lugar do corpo, né? Tem pele em todo lugar do corpo, tem pelo em todo lugar do corpo, mas a voz, ela só está aqui na boca. É o sopro da boca, é o milagre de Deus compartilhado ao homem. Assim como ele formou o seu exército. E é importante que assim nós entendemos esta palavra de Deus. Agora, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 3, ele confirma esta criação. Ele confirma esta criação. Vamos analisar o que ele está dizendo. Olha, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Não tinha aparência, não tinha formosura, né? Aí nós entendemos que o Senhor passa a dar forma. Agora, irmãos, na amatiologia, Deus separa as três estações da criação. E disse Deus, observa isto, e disse Deus, haja luz. É Eloi, é o Pai, é o Eterno, Ele está criando. E disse Deus, haja luz. Então esse é o Pai Criador. Agora, quando a palavra expressa, e formou Deus, é o verbo, é a formação. Então é o Senhor Jesus, porque João profetiza dizendo, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus. Então é Jesus trabalhando também na formação. E disse Deus ao Espírito Santo, faz separação das águas em terra seca. Então os três comparecem na formação de voz universal. O poder da expressão da palavra é muito importante para a nossa vida cristã. E como cristão que somos, olha, irmãos, ao longo dessa minha vida, aos 7 anos de idade, eu aceitei Jesus ao lado dos meus pais. E hoje eu estou com 54 anos, lendo, ouvindo e ministrando a Bíblia. A gente vai buscando ao fundo um pouquinho mais do conhecimento, porque isso aqui é revelado por gota. Não adianta desespero para conhecer a Bíblia, é por gota. E nós vamos entendendo, passo a passo, a nossa formação, o nosso caráter e o nosso entendimento. Exemplo, hoje eu faço com que a igreja compreenda que Deus colocou nos seus lábios, ou chamando boca,
a sua palavra, que é chamado de voz, da qual nós falamos e comunicamos. Amém? Pois bem, porque de entre todos os nossos membros, o que o diabo mais quer usar é a nossa língua e o nosso lábios. Vocês já imaginaram isso, irmão? Eu coloquei aqui esse texto na minha meditação, porque de toda a criação no nosso corpo, o que mais o diabo tem vontade de usar é a nossa língua e o nosso lábio. Nada mais do que isso, irmãos. É terrível. Se você for comigo para o jardim do Éden, você encontra o primeiro que o diabo usa, a serpente. Usa através de quê, pastor Dito? Da boca. Não foi assim que o Senhor te disse, Eva? Da boca. O segundo, o diabo usa a boca da Eva. O terceiro, o diabo usa a boca de Adão. Agora, irmãos, eu encontrei uma pessoa na Bíblia que o diabo lutou duramente para usar sua boca, mas ele não conseguiu usar a boca desse homem. Um homem, na Bíblia. Quem era ele, irmão? Quem? Não, homem. Jó. Único homem que o Satanás lutou para colocar a palavra na boca dele. Pelejou. Mas o diabo não conseguiu. É impossível, pastor? Não. Jó conseguiu vencer o Satanás. Jó conseguiu vencer o maligno. Agora, meu irmão, ele tem lutado arduamente para seduzir os nossos lábios, formando palavras que machuca, que fere e às vezes até mata. E é por isso que nós precisamos entender o que eu coloquei aqui, guardando a sua boca do mal. Diga comigo, guardando a sua boca do mal. Porque essa é a parte que o inimigo tem lutado com todas as forças para detonar a vida cristã que nós vivemos. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado com essa parte que o Senhor nos deu. Somos aquilo que falamos, ouvimos, somos fruto das nossas palavras. Isto aqui, irmão, pesa. Somos aquilo que falamos e somos fruto das nossas palavras. Ninguém fala aquilo que não procede da sua consciência. Se é fruto, porque produziu na mente. Se é fruto, porque deu terra. Porque fertilizou, não é isso, pastor Daniel? Porque deu espaço daquela palavra formalizar, para que ela saia da nossa boca, dos nossos lábios, nós formalizamos essa palavra. Nós damos a ela ênfase. Às vezes são palavras que o inimigo coloca na nossa mente. São palavras que ele coloca e nós formalizamos e lançamos ela. E é preciso que nós temos cuidado. A qualidade de vida da família depende daquilo que nós falamos. Observa isto, irmão. A qualidade de vida da nossa família depende daquilo que nós falamos. Se eu digo ao meu filho, tu é tolo, Deus vai ter que velar para cumprir essa palavra. Se eu digo à minha filha, tu és uma prostituta, Deus vai velar para cumprir essa palavra. Se eu digo ao meu filho, tu é um ladrão, Deus vai velar para cumprir. A nossa família, ela vive de acordo com as palavras que falamos. É o que procede na formação da nossa mente, é que lançamos na vida dos nossos filhos. E aí ela germina e começa a criar ramas, como se fossem ramas de batata. De um para o outro, de outro para o outro, e aí procede. Vamos ver o que diz o apóstolo Pedro.
1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 10, 11 e o 12. Eu vou ler esses 3 versículos para que nós possamos entender. Olha o que diz o apóstolo. Quem encontrou, lê para nós. Amém? Você prestou bem atenção nisto aqui, irmão? O pastor Pedro escreve dizendo: porque quem ama a vida e quer viver dias bons, refreia o que, irmão? A língua. A língua. Não tem coisa para tirar o sono da pessoa, é uma discussão, irmão. Não tem coisa para tirar a paz da pessoa, é um debate, é uma discussão, seja com o filho, seja com a esposa, seja com o patrão. Você vem com aquela angústia, com aquela agonia. Então está aqui bem claro, Pedro dizendo: porque quem quer amar a vida e viver dias bons, refreia a língua, né, do mal e os seus lábios de falar engano. Tome cuidado, irmão. Ao transmitir uma palavra, vê se essa palavra é verdadeira, se essa palavra é digna de confiança, se é uma palavra que procede, tem procedimento, ou se eu não formalizei ela, eu acrescentei ela na minha mente. É comum, às vezes você vê uma palavra, aí o inimigo coloca um fermento, e você cria um acrescentamento naquela palavra. E depois ela produz perturbação. Ela produz perturbação. Então nós temos que ter cuidado. Aparta-te do mal. Faz o bem. Busque a paz. E siga. A coisa gostosa é quando você chega em casa à tarde e diz assim: graças a Deus, hoje foi um dia abençoado. Ninguém ouviu falar de mim, eu não falei de ninguém, né? Eu estou com o coração tranquilo e eu vou deitar e vou dormir. Aparta-te do mal. Você vai ter sossego na sua alma, vai ter descanso na sua alma. Agora preste atenção no versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. E os teus ouvidos atentam à oração. Mas o rosto do Senhor é contra o que faz o mal. Olha, irmão, Deus aqui diz: olha, enquanto você estiver fazendo tudo de acordo, eu estou te olhando, eu estou ouvindo a sua oração, mas se você passar para o lado do mal, infelizmente eu viro o rosto. Irmão, virar o rosto não é nada bom. A Bíblia diz que quando Jesus ia morrendo, Deus virou o rosto para não ver ele morrer. E Jesus entrou num desespero tremendo e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que está me desamparando? Quando o Senhor vira o rosto pela gente, ou para a gente, é um sinal que Ele está nos abandonando. Quando você vira o rosto para uma pessoa, você está distanciando dele. Então nós temos que ter o cuidado. O ouvido do Senhor ouve o que você fala. Os olhos do Senhor vê o que você faz. E se não proceder bem, Ele vai deixar você só. E isto é doído. É triste a gente permanecer sem a presença de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. A qualidade da vida da família depende do que falamos no nosso lar. Os nossos filhos, eles ouvem aquilo que o papai fala, aquilo que a mamãe fala. Eu convivi em parte da minha vida ministerial no Nordeste, no Maranhão, no Piauí, no Pará e no Tocantins, aonde temos um povo nordestino que fala tu, oxente, como na Bahia, E às vezes, irmãos,
a gente chega ali e vê uma linguagem, são brasileiros, são povo nosso, mas uma linguagem um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles aprendem de berço. Eu cheguei na casa de um irmão, Raimundo, e o menino dele disse: pai, me dá um pedaço de tijolo. Eu olhei para ele e fiquei pensando: uai, mas o que esse menino quer fazer com um pedaço de tijolo? O pai foi lá e pegou uma rapadura, tirou um pedaço e deu para o menino. Eu disse: por que é tijolo? Ele disse: é porque aqui, isso aqui é tijolo. Eu disse: não, tijolo lá no Goiás nós constrói casa. Ele falou: não, aqui lá chama venaria. É a linguagem, é o que o filho aprende. Se você chama abóbora, é abóbora. Se você chama macaxeira, é macaxeira. Se você chama mandioca, é mandioca. É a linguagem que ele aprende. É o jeito que você fala. Se é boi, se é touro, se é novilho, se é bezerro, se é garrote, é a linguagem que você fala. Se você fala palavrão dentro de casa, o teu filho vai falar palavrão. Se você falar bobagem dentro de casa, o teu filho vai falar bobagem dentro de casa. Porque ele está lá copiando tudo aquilo que ele ouve. O teu filho é o fruto seu. É a sua formação, é o seu caráter. Muitas das vezes, nós não investimos neles. Nós não lutamos por eles. Aí ele aprende a linguagem do mundo. Aí é difícil, irmão. Quando ele aprende a linguagem do mundo, é difícil. Eu pude entender um pouquinho de uma dor chamada irmã Teresa de Jesus, ali no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. A sua filhinha foi levada pelo seu pai para os Estados Unidos. Ainda aos 3 anos de idade, ele tomou a filha e levou para os Estados Unidos. Quando ela regressou, ela já estava com 8 anos de idade. 5 anos, ela aprendeu a língua de lá, falar, conversar. Quando a mãe dela viu aquela criança, abraçava, pelejava para comunicar, sentia amor, sentia carinho, mas não tinha comunicação. Não tinha comunicação. Você entende o que é aprender com o mundo, irmão? Quantas mães que já não têm mais comunicação com seus filhos? Quantos pais que já não têm mais comunicação com seus filhos? Porque deixaram os seus filhos criar no mundo, aprendeu a linguagem do mundo, tem amor, tem carinho, mas não tem comunicação. Você diz: meu filho não fala, ele responde. Você diz: meu filho não xinga, ele blasfema. Porque você não ensinou o caminho do Senhor. Ele aprendeu com o caminho do mundo diferente. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ficando ele velho, não desviará dele. É importante que nós entendamos o que falamos dentro da nossa casa. O destino da nossa alma, determinado pelas nossas palavras. O destino da nossa alma é determinado pela nossa palavra. Eu vou lá na sua casa, você determinou o caminho da alma. Eu vou para o trabalho, você determinou o caminho da alma. Eu vou para a igreja, você determinou o caminho da alma. Você determina aquilo que a sua alma vai trabalhar. Por isso você precisa ter cuidado. Por isso que a Bíblia ensina que ao levantar da sua cama, qual é o dever do cristão, irmão? Orar. Guarda, Senhor, os meus pés desse dia. Guarda, Senhor, a minha alimentação, as minhas vestes, meu local de trabalho. Eu estou determinando o meu dia para a minha alma. E o Senhor está colocando nela a determinação do seu dia de trabalho, do seu alimento, do seu ir e voltar, porque você buscou primeiro o reino de Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar, mas você fez a sua determinação. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. É você que determina a sua alma. Vamos ver o que disse Levi? Mateus capítulo 12, versículo 36 e o 37. Quem encontrou possa ler.
Você viu o quanto isso aqui é importante, irmão? O julgamento diante de Deus não é pelo jeito que você anda, não é pela roupa que você veste. O julgamento de Deus é pela tua palavra. Lembra quando eu disse que o diabo tem sede de dominar a sua boca? O diabo tem sede de dominar os teus lábios, porque ele sabe que Deus vai julgar você é pela tua boca. Deus vai julgar você é pela tua palavra. Nós precisamos ter muito cuidado com isto. Está bem claro aí, mas eu vos digo quem de toda a palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Toda blasfema, ansiosidade é quando você fala precipitadamente, você xinga, você blasfema. Olha para cá, irmão. Se você disser, eu vou usar uma expressão aqui com o Valmir Júnior. Eu vou dizer, Valmir Júnior, você é um desgraçado. No dia do juízo eu tenho que dar conta por que eu desgracei a vida dele. O que é que eu desgracei? Qual era a virtude dessa desgraça? Eu tenho que dar conta. Se eu disser tu és um filho de uma puta, eu vou ter que dar conta dessa palavra no dia do juízo com prova e testemunha. Porque é pelas minhas palavras que Deus vai condenar ou vai me libertar. Refreia os teus lábios, para que tu não vá para o dias mau, e venha sobre você a condenação do juízo do Senhor. Quando você usa uma expressão vagabunda, você está dizendo, meu filho, ou meu marido, ou minha esposa, você vai ficar vagando no mundo sem destino. Bebendo, fumando, prostituindo e sendo prostituído. Quantas mães que chamam os filhos de vagabunda. Quantos pais que chamam os seus filhos vagando e prostituindo. Sem domínio próprio do próprio corpo. Aonde dá conta do dia do juízo? Por que tu não ensinou que prostituir é pecado, que masturbar era pecado, que ter um relacionamento fora do casamento era pecado? Agora tu vai condenar o teu filho? Aonde dá conta no dia do juízo? São as nossas bocas que vai nos condenar. São os nossos lábios que vai nos condenar. Eu não falei, Jesus disse, traz aí o gravador de voz. Traz aí, naquele dia, você falou. Eu dizia agora mesmo, eu disse hoje para o irmão Arne, disse também para o irmão, aliás, disse para o irmão Divino e para o pastor Benedito. Um dia fui no Flamboyant. E eu cheguei, irmão, meio apressado. Coloquei a caminhoneta no pátio. Peguei a mulher e os meninos, nós entramos para dentro. Daí a pouco eu saio do pátio, por uma outra porta, sem prestar atenção. E quando eu chego lá fora, cadê essa caminhoneta, irmão? A caminhoneta desapareceu. Eu fiquei louco da cabeça, corria para um lado, corria para o outro, gritava, meu Deus do céu, a caminhoneta é da igreja. E o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? Corri lá no homem que estava na guarita e disse, moço, infelizmente roubaram a minha caminhoneta aqui dentro do pátio. Disse, eu tenho certeza disso? Eu disse, ali ela não está lá onde eu deixei. Ele disse, eu vou olhar então na câmera aqui, eu vou ver a hora que o senhor chegou e vou ver se realmente, quem que pegou a sua caminhoneta, aqui eu vejo tudo. Entende os olhos do Senhor? Talvez você nem esteja imaginando que você está fazendo coisa errada e o Senhor está te filmando. Eu estava entrando e ele estava filmando eu entrar. Ele disse, moço, a sua caminhoneta está lá naquele pátio de lá, o pátio 19, você está procurando no 20. Ela está lá no 19, o senhor entrou pela porta 18 e saiu pela porta 20. Ela não foi roubada, sua caminhoneta está lá. Oh, vergonha, mas eu fui lá e dando glória a Deus, aleluia ainda, porque ela estava lá. Você entende o que é os olhos do Senhor? Ninguém viu, ninguém está vendo. Ele está te filmando, Ele está te vendo. Não, Senhor, eu não fiz isso não. Não tem prova. Não tem nenhum anjo da guarda que vai provar, não. Liga a câmera aí, no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, você estava fazendo isso e isso. Ou você contesta isso aí. É duro, não é, irmão? Então guarda as suas palavras. Mede as suas palavras. Observa.
Esse estudo aqui não é muito fácil não, irmão. A gente vai buscar lá no fundo da alma. Provérbios 21, 23. O estado da minha alma depende do que sai da minha boca. Olha o que diz o sábio. Provérbio 21 e 23. O estado da minha alma depende do que sai da minha boca. Olha aí. Irmão, mas como é bom você deitar e dormir. Mas como é tribuloso você ter um problema maquinando na sua cabeça e você peleja para descansar, peleja para dormir. Tem alguém lá no hospital enfermo na UTI, dá para dormir, irmão? Toda hora você fica esperando o telefone tocar. Alguém foi acidentado, eu estou esperando uma notícia. Está aqui, ó. Se alguém entre vós cuida, ou melhor dizendo, o que guarda a sua boca, a sua língua, guarda a angústia, a própria alma, né? A sua língua, guarda das angústias da própria alma. Amados irmãos, às vezes nós precisamos ter cuidado, né? Quando a gente era menino, nós somos um número de 7 irmãos. Uma turminha boa, cresceu quase tudo assim meio junto, né? Naquela época assim, não tinha televisão, né? Nascia quase tudo enleirado, quase tudo encarreadinho assim. Aí a gente aprontava alguma coisa, e abaixo de mim chama Nilton, pastor Nilton hoje, pastor Paulo é o mais velho. Aí ele era difícil de segurar um segredo, irmão, ele não segurava. Aí a gente falava, Nilton, você não vai contar. Uma vez o Paulo caiu, bateu a cabeça na pedra, nós estávamos banhando no rio e no escondido. Você não vai contar, fala para o papai que ele caiu, bateu a cabeça na porta. Sei não, Biro. Não vai contar não, pelo amor de Deus, não conta, senão nós vamos apanhar todos 3. Quando é fé, ele chegava, meu pai chegava da roça, ele ia rodeando assim. Logo ele começava a olhar pra gente, começava a rir, falava, pai. Aí acabou, irmão. Aí a vaca já foi pro brejo. Quando ele falava pai, aí meu pai já dava uma olhada, pode falar, meu filho, o que foi? Paulo caiu lá do rio, bateu a cabeça na pedra, nós foi lá banhar. Mas a gente ficava numa angústia, Paulo, ele vai contar, Paulo, não adianta. Não, vamos prometer que não vai dar um cascudo nele se você contar, nós bate nele. Não adianta, ele vai contar. A angústia era tanto, a gente já esperava sabendo que ia apanhar mesmo. Sabe aquela angústia? Meu pai chega logo para ver o que vira esse trem, para ver o que vai acontecer, passa logo esse negócio. Lembra do seu primeiro filho, quando a mulher estava gemendo lá para dar a luz? Aquela angústia nasce logo. A angústia da alma, o desespero. Não é muito fácil. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 26. Como é que eu vivo ou eu falo da minha religião? É um problema sério que nós estamos vivendo hoje. Olha aí, irmão. Olha aí. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o coração, e a religião dele é vã. Pastor, mas que tribulação. Mas Joaquim, você precisa ir lá na minha igreja. Você tem que ver o que é uma igreja, irmão. Lá que é uma igreja, irmão. Lá dá uma molhadinha no sal, põe na língua do camarada, sai caindo todo mundo. Irmão, eu estou querendo uma igreja que levanta, que cai não. Eu quero uma igreja que me põe de pé, que derruba, já tem um diabo. Já tem o cão para derrubar. Está entendendo, irmão? Minha igreja é boa. Aí depois ele fala, que isso, irmão, toda igreja é boa. Não, a minha que é boa. Você está pensando que aquela igreja, eu sei que ela não presta, pastor lá só quer isso, quer aquilo. O que adianta ser contencioso, irmão? Ficar discutindo religião. Ficar discutindo a palavra de Deus. A Bíblia não é feita para ser discutida. Religião não é feita para ser discutida. Religião quer dizer religação do homem com o seu Deus. Seja o Deus verdadeiro, seja o Deus do diabo, seja qual for, religião quer dizer religação do homem com o seu Deus. Então se a religião é boa, é quando o nosso Deus é bom. E estamos ligados a um Deus positivo, que corresponde com as nossas necessidades. Agora tem pessoa que ele questiona a religião, ele briga por causa de religião,
Ele acha que Deus está na bandeira, no título da igreja. Não, irmão. Deus, na verdade, Ele quer estar no seu coração. Se abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Eu quero estar com você. Eu quero estar aí juntinho com você. Eu não quero estar entre quatro paredes, eu quero estar com você. Mas muitas das vezes, irmão, a nossa religiosidade, desculpa a expressão da língua que não dobra, né? Nos leva àquele tipo de levita que passou pelo samaritano caído. Ou melhor dizendo, pelo doente, né? Que o samaritano foi o que acudiu. Caído. Está tão preocupado com a religião. Está tão preocupado com aquilo que eu tenho que fazer lá na igreja, que eu esqueço que eu preciso me santificar. Me santificar. É impressionante, eu me lembro da minha mamãe, em 1970, quando a gente aceitou Jesus, a forma de jejuar era muito séria, irmão. Muito séria. E era aquela meninada, então ela ia esquentar a mamadeira. Tinha mania da mulher botar o dedo assim e pôr na língua, né? Ela, oh, sangue de Jesus, quebrei o sacrifício, sua culpa, menino. Estava tão ligado, que não percebia que estava santificando. Está entendendo, irmão? Tem irmã que está tão ligada na cozinha que ela não tem tempo mais para jejuar. O café da manhã não deixa, o do depois também não, o da tarde também não. Tem que experimentar o almoço, tem que levar o menino para a escola, tem que fazer isso. Está tão ocupado, que ele já não tem mais liberdade de apresentar a Deus um culto racional. É uma correria tão grande. Quantos poderiam estar aqui conosco hoje, como estava no culto de Santa Ceia, né, irmão Zé Carlos? Estava cheia a igreja no culto da Santa Ceia. Mas veio até para comer, porque muitos só vêm comer a ceia, né? Veio até para comer a ceia, mas vem correndo. Irmão, tem uns irmãos que a gente observa, ele é tão fadigado que ele não espera nem terminar o culto. Ele fica assim, ó, termina. Vamos, eu tenho que ser primeiro. Aí quando sai lá fora, ele esquece que tem que ir embora. Aí ele bate papo, ele bebe barril de água, ele vai lá na frente, ele volta. É tão preocupado, ansioso. E poderia estar aproveitando o seu tempo na casa de Deus, glorificando, exaltando, né? Recebendo, transmitindo. Mas não, é uma ansiedade. Aí depois começa a brigar pela religião. Uai, não sei, na igreja da minha prima lá, a gente põe um dinheiro no envelope, irmão. E aí, em poucos dias a pessoa recebe a cura da coluna. Aí a gente põe um salzinho na boca e poucos dias a gente está curado. Irmão, preste atenção, eles fazem cair fogo do céu. Quanto mais essas curas, irmão. Nos anos 68, o meu pai foi operado do centro espírita. E tá bom até o dia que morreu, do que foi operado. O diabo tem poder, irmão. Ele faz cair fogo do céu. Ele quis ensinar um truque para Jesus, pastor Joaquim. Ele quis ensinar um truque para Jesus. Ele disse assim, ó, fala para ele que ele expulsa demônio em nome de demônio. Nós faz isso. Nós mesmos atormenta e nós mesmos pula fora. Faz Jesus. Ele disse, eu não estou revoltado contra mim mesmo. Eu não estou contra a minha pessoa. Um reino dividido pode permanecer fiel? Não. Sai. É no nome de Jesus. Então, irmão, não fica por aí discutindo religião, mas leva Jesus com você. Sirva Jesus de verdade, com convicção, né? Religião é aonde você religou a sua vida com Deus, aonde você está ligado com Deus, aonde você sente Deus da sua vida. Então esse é o importante da nossa vida religiosa. Amém? O que sai da minha boca pode gerar, né, psicologicamente, até a morte, ou destruir uma vida. Você quer ver, irmão? Observe bem aí, que palavras que matam, né? Frase que mata. Não vai dar nada.
esse serviço seu? Ô irmão, a pessoa às vezes está lutando com tanta vontade de fazer alguma coisa, aí vem aquela pessoa e diz: vai dar certo não, vai dar em nada isso aí. Irmão, se a pessoa está lá pelejando, está lutando, está batalhando, aí você traz uma palavra dessa, qual é o incentivo que essa pessoa vai ter? Qual é o esforço que essa pessoa vai ter? Olha aqui, a esposa chega e fala assim: eu não sei fazer um frango, mas eu vou tentar. Aí o marido fala: vai prestar não. Ela vai ter ânimo para fazer, irmão? Ela já vai ficar com tanto medo que acaba fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas se ele dizer: meu bem, vai dar certo. Você quer que eu estou lá do seu lado? Vamos ver o que nós faz junto? Se errar, nós erramos junto. Irmão, fica o melhor frango da história, porque vocês fizeram com amor e com dedicação. Está entendendo? Palavras que matam, que destrói o casamento, que destrói a família, que destrói o lar, né? Olha aqui, é uma palavrinha pequenininha, mas que dói, irmão, que dói, que joga o camarada lá embaixo. Pastor Dito, essa palavra é terrível. Quando a mulher olha para o marido e fala: seu burro. Pequenininha, né, irmão? Mas tirou toda a dignidade que ele tinha. Seu burro. O que é um burro, irmão? E muita gente usando a língua. Diz que ia falar sobre a boca. A língua. Palavras que machucam, palavras que matam, palavra que tira força, que tira ânimo da pessoa servir a Deus e ser feliz. Temos que ter muito cuidado. Outra palavra: fulano, me ajuda aqui a pegar as roupas. Aí o marido diz: não, eu não posso fazer isso agora. Ih, mas você não serve para nada. Ou vice-versa. Às vezes a mulher também depende do marido, né? E o marido fala: você não serve para nada. Muitas pessoas chegam nas irmãs, isso é comum, né? O que a senhora faz, irmã? Uai, mãe, eu fico aqui em casa mesmo. Uai, você não faz nada, não? A mulher lava, passa, cozinha, arruma a casa, cuida de menino, né? Leva para a escola, traz, faz almoço, faz janta. Aí fala: a senhora não faz nada, não? Fica só em casa. Você não presta para nada? Tome cuidado, irmão. Todos trabalham com ansiedade, fazendo aquilo que é devido, respeitando, porque essa mesma boca que glorifica a Deus, ela mata também, ela destrói a vida, ela destrói o casamento, ela destrói a família. Quantos filhos que abandonaram a casa porque os pais xingavam, blasfemavam, gritavam, e hoje estão aí separados, às vezes perdidos, porque morreu por palavras duras, palavras que não tinham voltas, e acabou trazendo aí esse tropeço tão grande, né? Vamos caminhar um pouquinho mais, né? Mateus capítulo 15, versículo 11. Palavras que podem contaminar como vírus. Isto aqui também é perigoso, irmão. 15, 11 de Mateus. Amém, irmão? Come a comida salgada, irmão. Isso não faz muito mal, não, né? Agora, se você chamar a mulher de burra porque ela fez a comida salgada, isso contamina. Porque a camisa está mal passada, você maltrata, e isso contamina. Vestiu a camisa mal passada, você pode até ser criticada, aguenta, tolera, por amor. Por amor. Suporta. Agora, maltratar, isso contamina. Isso é um vírus, irmão, que pega, né? Eu visitava aqui em Araguapá, irmão, um dia, a casa de um irmão. Eu sempre falo muito de Araguapá, irmão, porque eu vivi ali quase 9 anos. Então, tem parte do meu ministério que foi vivida ali. Então, vocês não preocupam muito, não, que eu não vou falar nome de pessoa, mas eu falo sempre em Araguapá, certo? Araguapaz, Nova Crixás, Novo Planalto, né? Foi onde foi meu ministério.
onde eu fiquei mais tempo. Então a gente sempre está falando essas palavras aqui. Mas não que o povo lá é ruim, não. Eu sou um povo de Deus muito abençoado e que eu amo muito. E quando eu chegava na casa daquele irmão, olha só o que eu escutei. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Olha assim, irmão. Eu cheguei lá, conversando com a irmã e tudo. Aí o irmão disse assim: fulana, parece que eu estou sentindo assim que o feijão está queimando. Aí a menininha disse: fala, pai, vai lá, sua jumenta, olha que é feijão, igual o senhor fala. Eu estava lá e ele falou: fulana, vai lá, ver se o feijão está queimando. Aí a menininha: fala assim, pai, igual o senhor fala, vai lá, sua jumenta, vê se o feijão está queimando. Sabe por quê, irmão? Porque você está copiando o que você fala. Os teus filhos estão copiando, né? O que contamina não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. Você pensa que não vai dar nada, Outro dia eu fui na casa de um primo, na fazenda. Aí: ô fulano, traz o balde de polente aí. Aí o menino gritou assim: ô cabeça de Angola, traz o balde de polente. Eu olhei e disse: você arrumou esse menino? O pai fala todo dia para a mãe. Isso contamina. Ele escuta, menos espera, ele está fazendo você passar vergonha na frente dos outros, e isto é pecado. É um vírus que mais tarde ele vai corresponder àquilo que ele ouviu do pai e da mãe. É um vírus que contamina, e nós precisamos ter cuidado. E aquele relógio anda ligeiro demais. Amém? O que sai da minha boca revela o que está no meu coração. Mateus 12, 34. O que está no meu coração? Vamos ver o que diz aí o Levi escrevendo? 12, 34 de Mateus. Olha aí. Amém, irmão? Você enfesa um ao outro, marido enfesa a mulher, mulher enfesa o marido, fica todo mundo nervoso. Acha que vai sair uma palavra boa desse coração, irmão? Tem jeito, pastor Joaquim? Está irado, está nervoso, Agora eu vou falar de casa, né? Um dia eu escutei isso da minha mãe. Nervosa, tinha lavado roupa, meu pai chega trabalhado, e ela termina a comida e diz: Leandro, vem comer. Diz: será que você não pôs veneno nessa comida, não? Pus sim, você vai morrer, vem comer. Aí eu fiquei assustado: será que eu como ou não como? Será quem é que está falando verdade? O que o filho pensa diante dessa situação? Será que a minha mãe pôs? Ou será que não pôs? Porque isso é como um vírus. Amém, irmãos? Cuidado com o que sai da nossa boca. Eu mostrei a vocês de onde provém a voz, de onde ela vem, como ela trabalha e como o diabo anseia para dominar a nossa boca e os nossos lábios, porque através dele vem para a nossa vida o juízo. É o juízo, Tiago 3:10. O que sai da minha boca pode ser abençoado ou a maldição. Tiago 3:10. Bem comum esse texto. Quem encontrou, lê para nós. 3:10. Eu entendi? Ai. Amém, irmão? Pode, irmão, de uma mesma boca sair bênção e maldição? Tem jeito, irmão? Na mesmo pé de manga, você vai lá e colhe abacate? Qual é a natureza
quando o Senhor entra num coração, Ele entra para transformar esse coração. Então, parece que é Jair e Osana, se eu não estiver enganado, eles escreveram um hino dizendo, era uma oliveira, né? A oliveira verdadeira, né? Ele fala, fui enxertado. Para mudar a natureza da planta, tem que haver um enxerto. Então, quando Jesus entra, Ele enxerta. Aí muda a natureza do nosso velho homem. Mas ao contrário, irmão, vai proceder o que é mal. Se o seu coração é mau, a boca não vai falar coisa boa. Não tem jeito. Observe uma coisa, irmão. Olha o que o inimigo faz. Uma certa jovem chegou desesperada em casa, procurava emprego. Ela não tinha muita aparência, não arrumava um casamento. Ela toma uma decisão e chega na sua casa e diz, sabe de uma coisa? Só servir Jesus, esse negócio não dá certo, eu vou morrer. Eu vou tirar minha vida. Mas eu aprendi uma coisa com minha mãe, tudo que for fazer, tira 3 versículos, para ver o que Deus fala. Mas ela já tinha dado lugar ao diabo, ela queria enforcar, ela queria suicidar. Aí ela abre a Bíblia e cai lá no livro onde está escrito, e Judas foi e enforcou-se. Aí ó, estou falando, Deus está me aconselhando a morrer enforcado. Mas eu vou tirar o segundo. O que tu tem que fazer, faça logo. Ela disse, estou falando, Deus está mandando mesmo. Mas eu vou para o terceiro. O que é de fazer, faça depressa. Será que é Deus que deu essa mensagem, irmão? O coração já estava mal. A mente já estava poluída, a alma já estava contaminada. Aí você acha que Deus vai falar com você? Mas tem uma profeta ali que é só levar R$100. Se eu levar R$100 e entregar para a profeta lá, irmão, pensa numa mensagem boa de ouvir. Meu servinho, você é o fruto da esperança. Você vai ser o governo dessa cidade. O seu marido vai ser rei nessa terra. Você vai comprar o melhor carro que precisa. Mas se você não levar nada, raça de vibra. Quem te ensinou a sair da presença de Deus? Produzir fruto digno. Ixi, mas a profeta hoje estava mal comigo. O profeta hoje lá deu umas pauladas. Foi a profeta não, irmão, você estava merecendo. Você estava caçando. Você estava procurando. Que procura acha. Quando Deus quer falar com você, Ele usa até uma jumenta, né, irmão? Até uma jumenta. Quando não tiver profeta, Ele usa uma jumenta. Às vezes o profeta rebelia, né, irmão? Aí não tem profeta, Ele usa uma jumenta. Está na Bíblia. Aí fala lá com Balaão. Fui fiel, fui obediente. Agora você fica me batendo e me espancando, rapaz? Como que está o seu coração, irmão? O que tem saído dos seus lábios? Irmão, ainda terminando esse texto aqui, Jeremias 18:18. Não tem coisa para matar mais do que quando ajunta 2 amigas ou 2 amigos e fica maquinando, falando da vida dos outros. Olha o que fizeram com Jeremias aí, 18:18. Mata ou não mata, irmão? Não vamos dar crédito à palavra de Jeremias. Ele não está com nada. Se nós todos começar a falar dele, nós vamos ferir ele com a língua. Ele não vai dar nem conta de sair do lugar. Quantas pessoas têm feito um grupinho para falar do irmão, do irmão, do pastor, da ovelha, do obreiro? Ferindo com a língua. Matando. Tirando a força da pessoa. Já que nós não vencemos ele, todo mundo escuta ele, vamos ferir ele com a língua. Se ajuntar nós tudo para fazer isso, ele vai vencer. A pastora Laura Deite lembra disso. A maior prova da minha vida, irmão,
para mim chegar ao pastorado, vocês nem imaginam. Eu vivia ajudando uma irmã, dando sacola, ajudando, fazendo de tudo. Ela era viúva. E quando foi um dia, eu chamei o irmão Dinamérico para nós ir lá orar, que a filha dela estava doente de cama. Quando eu cheguei na casa dela para orar, ela disse: irmão Dinamérico, o senhor pode pegar aquele vaso de planta ali e colocar ali? Ele foi pegar o vaso de planta. Ela disse: pastor, a menina está aqui, entra aqui e ora por ela. A hora que eu entrei para orar para aquela menina, aquela mulher veio para me agarrar. E eu clamei o sangue de Jesus. Gritei, irmão Dinamérico: vem cá, irmão. E chega: quem foi, irmão? Falei: não, depois eu te falo. Mas não querendo infamar a vida daquela irmã, eu fui embora para a igreja. No dia seguinte, eu cheguei lá, tinha uma reunião na igreja, para me excluir, que aquela irmã disse que eu estava em pecado com ela. O pastor, eu posso dizer o nome, pastor Marcelino, chegou: e aí, irmão Valmir, o que você tem a dizer? Eu disse: só uma coisa, só uma, pastor. E qual é? Se eu devo, que Deus me mate aqui agora, eu não saio daqui desse porão. A igreja lá tem um porão. Eu disse: eu não saio desse porão. Mas se eu não devo, essa irmã também não vai tirar o pé daqui, desse porão. Ela regalou um oi e caiu de joelho: o sangue de Jesus tem poder. Ai minha cabeça, ai minha cabeça. E aí, irmã, a senhora retira a palavra? Pastor, foi a esposa do senhor que mandou eu falar, pastor. Foi a esposa do senhor. Ela tinha muita raiva, porque todo mundo aqui gosta do senhor, todo mundo aqui da igreja gosta do senhor. Eu era o vice da igreja. Todo problema leva para o vice, tudo aqui é o vice que resolve, tudo aqui. Ela mandou inventar isso, pastor. Eu não quero morrer, a minha cabeça está doendo demais, pastor. Pastor caiu em pranto de choro. Perdoa, pastor Valmir, perdoa ela. Está perdoado em nome de Jesus. Você não vai morrer por isso, não. Mas aquele outro casal nunca mais prestou, irmão. Nunca mais prestaram. E eu estou vivo junto da minha esposa, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor. A minha esposa soube entender, reconhecer, porque quando a mulher confia no esposo, ela tem que confiar por inteiro. Por inteiro. Quantas vezes, irmão, o diabo às vezes tem usado pessoas para estar tentando nos matar. Quantas vezes o diabo tem entrado em pessoa para nos ferir com a língua, para falar mal. Pastor está roubando, pastor está fazendo isso, pastor está fazendo aquilo outro. Vão ferir ele com a língua, vão falar mal dele. E se ele não tiver uma experiência diante de Deus, ele sofre, irmão. Alguns até morrem, viu, irmão? Alguns até morrem. É preciso ter cuidado. Um dia eu cheguei para um amigo meu e falei: pastor, sai daí, senão você vai morrer. Você morre, pastor. Se você não sair daí, o povo te mata. Tome cuidado, igreja, com essa língua. É perigosa. Eu agora que estou no primeiro tópico, né? Identificando os problemas da língua e a disciplina. Era o segundo tópico. Depois eu tenho aqui o terceiro tópico. Depois o irmão entra no site lá, você pode ver aí, né? Só falar com o Valmir Júnior, te dá o site, está lá. Terceiro tópico. Remédio para a cura da língua, né? Nós temos aqui também. É tão importante esse estudo, mas a hora passa tão depressa, né? E aí nós finalizamos aqui com a frase de Provérbios, capítulo 25, verso 23. Quem pode ler para mim aí? Ou melhor, irmão, Provérbios 10 e 11. Eu quero só isso aí. Não se esqueça, somente o Senhor, da palavra que falamos, escreva no teu coração, serei fiel. Pense nisso, irmão. Quem encontrou aí, lê para nós, 10 e 11 de Provérbios. Você é justo ou você é ímpio? Colocamos de pé, que Deus abençoe aos irmãos, às irmãs. Olha, amada igreja, nós não estamos aqui trazendo uma palavra de acusação nem de condenação. Nós estamos trazendo o ensino da palavra de Deus. Como devemos nos comportar com a nossa boca. Como devemos servir ao Senhor com a nossa boca. O cuidado que nós devemos ter com ela. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu não estou recebendo milagre, eu não estou recebendo cura. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado, né? Ontem eu tive
alegria de escutar a Janiane me dar um testemunho, que ela estava na lotérica. Eu não vou dizer o nome do irmão, não. E chegou um irmão lá sorrindo, né, Janiane? Cantando. E ele tinha chegado para mim e disse: pastor, eu coloquei um problema na mão do Senhor, pastor. O senhor ora para mim, pastor, porque amanhã, pastor, eu preciso da resposta. Aí ele chegou lá na lotérica e disse, a Janiane disse: irmão, o senhor está muito alegre, o que aconteceu? Uma conta, irmão, que eu nunca mais pensava que ia receber. O cara chegou lá onde me pagou. Me pagou. Amém? Irmão Wayne ligou para mim hoje e disse: pastor, levaram o carro do meu pai, não é isso? Roubaram o carro do meu pai. Ora, eu disse: irmão Wayne, Deus vai entregar ainda hoje esse carro para ele. Amém, irmão Wayne? Está lá o carro, não está, irmão Wayne? O que é do povo de Deus, Deus mantém. Agora, irmãos, vamos ter cuidado com a nossa boca. Ela leva nós a juízo. Vamos ter convicção do que falamos, do que pensamos. Pai amado, te agradecemos por esta palavra. Que o Senhor faça, Senhor, conforme a tua vontade, aos corações que precisa e aqueles que temem como experiência, para que possa iluminar o nosso caminho para desviar-nos do mal. Abençoando os que ouviram e que sejam praticantes, guardando e livrando nós de toda obra contrária. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda-nos e purifica-nos para que possamos entrar no céu pela porta e ser justificado pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém?